Fala, tudo beleza, mano? Aqui galera, canal Games, galera, trazendo pra vocês aqui, mano, um jogo muito top, Euro Simulator 2, mano. Esse jogo, pra quem não sabe, galera, um jogo é um simulador de caminhão, beleza, mano? Você pode usar tanto com G27, com controle de videogame, beleza? E também manual também, galera. Como hoje eu tô jogando manual aqui, beleza, mano? Eu tô jogando manual. Galera, esse aqui é o meu primeiro emprego, beleza, mano? Eu comecei um perfil novo aqui, mano, mas meu perfil verdadeiro eu tô no nível 4, se não me engano, que eu comecei tem pouco tempo, mano. Então, mano, peço vocês curtem aqui, mano. Tô levando uma carga em pó, que é carvão em pó. Uma carga de carvão em pó, mano. Eu tô com o caminhão da Scania aqui, como vocês podem ver. Não tô trabalhando pra mim, tô trabalhando pra outra empresa, beleza, mano? Então, mano, é isso aí, mano. Então, o interior do caminhão aqui, mano, muito top aqui o interior do caminhão, né, cara? Como vocês podem ver aqui. Então, mano, vamos colocar do lado de fora aqui, em segunda pessoa aqui, pra gente tá vendo, pra gente tá ligando ele, né, galera? Mano, não é muito bonito assim, mano. Não é muito bonito assim não, mano. Então, galera, eu vou estar ajustando os controles aqui, mano. Eu vou estar aumentando a sensibilidade do freio, beleza, mano? Então, só esperar um pouquinho que eu já volto, beleza? Então, galera, já consegui arrumar aqui, mano, o controle aqui, mano. A qualidade tá no médio, beleza, mano? Porque se precisar também tem que baixar por baixo, porque a placa de vídeo do meu computador não é muito boa pra estar jogando no máximo, beleza, mano? Eu tô vendo que tá dando uma travadinha aqui, às vezes ainda vai dar umas travadinhas, beleza, mano? Então, mano, já podemos tá nessa nossa viagem, né, mano? Vou tá arrumando aqui umas coisas aqui também. Deixa eu ver aqui que eu posso tá. Porque tá de boa aqui já, mano. A gente já pode tá ligando nosso caminhão, né, mano? Já podemos estar indo pra nossa. Esqueci de colocar de mão. Já podemos ir, né, mano? Vamos que vamos, né, galera? Então vamos que vamos, filho. Não vou estar falando muito, beleza, galera? Porque eu não tenho muito o que falar pra vocês, beleza? Também, galera, tenho que falar pra vocês também se inscreverem no canal secundário, né? Que tá na descrição do vídeo, beleza, mano? Que é de tutoriais. Tá com 194 inscritos, beleza? Pelo menos vou cortar que já vai tomar mais um pouco, mais um. Aí, boa, mano. Já dei sinalzinho, mano. Então já podemos continuar com a nossa viagem. Não posso dar muito rápido, não, galera, porque aqui tem limite de velocidade. Acho que só atingir 80 e continuar acelerando. Eu acho que eu levo multa, né, galera? Deu uma travada aqui, galera. Se continuar assim, tem que baixar por baixo, né, mano? A qualidade mais tá de boa, dá pra jogar de boa. Não, desculpa esse barulhinho, mano. Tá chamando meu tio ali, beleza? Mano, a velocidade máxima que eu aqui é 80, cara. Tá bom. Se não esqueça de se inscrever no meu canal na descrição, se inscrever nesse canal aqui também, beleza? Nós estamos com um inscrito. Beleza, mano? Então vamos atingir a meta aí, mano, de 30 inscritos aqui, tá? Beleza, mano? Eu tô fazendo um vídeo especial pra vocês de 1 hora jogando Euro Truck Simulator, beleza?
Mano, vai ficar, às vezes eu tô dando uma pousadinha aí, beleza, mano? Só tem um posto de gás pra aproveitar que eu abasteci, né, mano? Porque a gente não sabe se lá pra frente tem posto, né, mano? A gente não sabe, galera. Então, vamos virar aqui. Mano, estão chegando um posto já. Vamos ver o nosso caminhão. Vamos encher. Então que já está cheio aqui, já podemos pegar, continuar a viagem, né, mano? A gente não estamos cansados agora. Então já pode até continuar nossa viagem. Continuando nossa viagem, né, mano? Saindo do posto aqui agora. Falta 2 horas e 22 minutos de viagem ainda, galera. Rapaziada, que eu vou com certeza colocar muito aqui, mano. Lembrando, se você jogar online comigo, coloque nos comentários aí, beleza, mano? Que eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem jogar online comigo, beleza? O nosso caminhão, né, galera? Mano, pra quem já tá perto, né, mano? Falta 139 km ainda, só 2 horas e 4 minutos de viagem, tá muito perto, galera. Vamos que vamos, galera. Tem umas pausadas nos vídeos a vez, beleza, mano? O vídeo ficou muito grande, que não tá dando pra editar, beleza, mano? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Galera, também que você se inscreve também, se inscreve nos dois canais da descrição do vídeo, beleza, mano? Que é o canal Calculando Games TV e o King Algo, por exemplo, que eu no canal Calculando Games TV, mano. Ele tá com pouco inscrito, mano. Se não me engano, tá com 15 a 16 inscritos. E o canal Calculando Games TV tá com 54. Então, mano, vai ajudar eles lá, beleza? Vamos trocar tudo isso aqui, mano. Mano, falta 1 hora e 25 minutos de viagem ainda, mano. Segunda-feira, 1h54. Estamos a 21 km por hora, mano. 21 km por hora. Vamos tentar ir sem fazer nenhum acidente aqui, né, galera? Sem deixar acontecer nenhum acidente, mano. Vamos tentar ir seguro aqui, galera. Sem acidente nenhum. Mudar de pista aqui, cara. Mano, jogar assim os G27 é ruim, cara. A gente perde o controle às vezes, mano. Então é bom por melhor com o G27, mano. Tá comprando o G27. Meus pais, mano, tá me dando um de presente de Natal, mano. Natal ainda, mano. Mas até lá vou ter trazendo muito vídeo pra você direito, beleza? A gente tá colocando mod de ônibus também, mano. Mod de ônibus é bom jogar com mod de ônibus. Eu fui com de ônibus, beleza? Não é a mesma coisa, galera. Só que é mod, mano. É mod. Tenho certeza que vocês vão gostar, mano. Então, eu tô pra vocês. 59 minutos, 59 minutos, mano. Vamos chegar ao nosso destino, 62 km. Já são 1h50 da tarde. Vamos que vamos, galera. Agora não aconteceu um acidente, né, mano? Estamos chegando aqui já, mas dá certo ali já. Mano, levei a multa sem querer, mano. Eu tava. Tinha passado o Pix, beleza, galera? Pra usar o Pix, sabe? E tinha levado a multa sem querer, cara. Tinha buguei aqui, ó. Nossa, quase. Vou perder o controle aqui, ó. Vamos aqui mais. Esse aqui do lado aqui do. Chamar nesse lado, galera, no lado direito. Mano, estamos chegando ao nosso destino aqui já, galera. 10 minutos e 7 km. Vamos já, mano.
Mano, tá com a já levando alguma dano de carga aqui já, galera. 0%, 0%, cara. Então vamos continuar nossa viagem aqui, mano. Já estamos próximo ao nosso destino. Então chegamos ao nosso destino. E nós chegamos aqui, galera. Chegamos aqui já, mano. Nosso destino, só vamos. Mano, eu vou colocar nesse aqui, mano, porque é bem mais fácil. Eu não sou acostumado a manobrar assim nessas carretas. Nós temos que manobrar ali, mano. Fácil de manobrar ali. Então bora manobrar ali, né, mano? Vamos manobrar aqui nas carretas. Então aqui tá, galera. Mano, estamos chegando aqui já, vamos conseguir manobrar aqui. Vamos tentar manobrar aqui certinho aqui, mano. Mano, conseguimos aqui, inclusive que parece que nós conseguimos sem acidentes. Sem acidente nenhum, mas quase que acontece um. Sorte que temos. Então, vou dar um enter aqui, então. Mano, excelente, mano. Conseguimos 250 XP, mano, já é bom. Nível 2. Vamos fazer pra gente estar conseguindo comprar um caminhão pra gente trabalhar com a nossa empresa. Então, mas se vocês tenham curtido, mano, no próximo vídeo, mano, eu vou trazer pra vocês mais um vídeo pra vocês de Euro Truck Simulator 2, beleza, mano? Então, se vocês tenham curtido, mano, não esqueça de se inscrever no canal pra gente tá subindo o canal de vocês, beleza? Então, foi isso mesmo, valeu e fui!